Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 46 ao 55. Lucas, capítulo 1, de 46 a 55. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vamos orar. Senhor bondoso, nossas almas também engrandecem ao Senhor. O nosso espírito se alegra em Ti, porque Tu és o nosso Salvador. Porque um dia o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Nós Te louvamos e pedimos que nessa noite, ó Pai, por meio do estudo da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a palavra aos nossos corações, que tenhamos corações moldáveis para que o Teu Santo Espírito nos forme de acordo com a Tua vontade e que ao sair daqui, Pai, saiamos sendo transformados, outras pessoas, e que no nosso dia a dia essa semana, ó Pai, possamos lembrar das palavras desse cântico da Tua serva Maria. Que essas palavras, ó Deus, também possam ressoar em nossos lábios, para que reconheçamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder. E que, ó Pai, ao longo dos dias, que essas reflexões possam nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, prepare os nossos corações durante este mês para esse momento de chegada, esse momento em que antecipamos, ó Deus, durante 4 semanas a celebração do primeiro advento do Teu Filho Jesus Cristo. E também nos prepare, ó Deus, para o segundo advento. Que não sejamos pegos de surpresa, fazendo o que não Te agrada, mas que as nossas vidas, ó Deus, possam ser vidas que glorificam o Teu santo nome. E ao chegar aqui, ó Deus, para nos receber na Tua presença, que o Senhor Jesus Cristo possa nos encontrar Te servindo. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de música country? Tem alguém aqui? Temos 1, 2, 3. Eu gosto um pouquinho. Os meus pais, desde pequeno, os meus pais tinham discos, LPs, né, de música country bem antiga, né? Mas eu fui criado com esse estilo de música. Eu hoje gosto de uma diversidade de estilos de música. Eu gosto porque eu vejo a criatividade que Deus tem dado aos músicos de diversos lugares, diversas culturas ao redor do mundo. Mas tem um cantor famoso lá nos Estados Unidos de música country. O nome dele é Travis Tritt. Você provavelmente nunca ouviu o nome dele. Talvez já ouviu, eu já ouvi muitas músicas dele, mas numa entrevista, muitos anos atrás, Travis Tritt estava comentando um pouco sobre o seu início no mundo
da música. Antes de se tornar famoso, ele costumava tocar como muitos músicos fazem. Ele tocava em bares, em restaurantes, e em outros lugares simplesmente para ficar conhecido, para aprimorar sua habilidade técnica. E ele explicou que em muitas ocasiões, enquanto ele estava tocando em bares, que às vezes ele observava brigas, né? Pessoas embriagadas começavam a discutir e rolavam brigas. Ele falava que as pessoas se embriagavam e brigavam por qualquer besteira. E você com certeza já viu pessoas fora do controle dessa forma, né? Mas ele descobriu um segredo muito interessante. Uma arma secreta que ele costumava usar sempre que ele observava brigas dentro de bares, entre pessoas embriagadas. Quando ele observava pessoas começando a xingar e talvez até a bater um no outro, ele pegava o seu violão e começava a tocar Noite de Paz. O hino que nós começamos o culto hoje à noite. Podia ser no mês de julho ou até no dia de Natal, ele não importava. Mas quando ele começava a tocar Noite de Paz, os homens que antes estavam brigando, paravam, sentavam e escutavam a música. Ele disse que em algumas ocasiões as pessoas começavam a cantar junto. Em outras ocasiões até observava homens chorando, simplesmente com o impacto de uma música. Outro hino de Natal que nos leva a ter esperança e paz é um hino conhecido como o Magnificat de Maria. O Magnificat é uma expressão em latim que tem sido usado dentro da igreja por muitos séculos, e essa palavra literalmente significa minha alma engrandece. Então, se você vê esse título em algum lugar, é exatamente isso. As primeiras palavras desse cântico de Maria, quando ela foi visitar a sua parenta Isabel. A palavra minha alma engrandece, literalmente significa minha alma magnifica, faz tornar maior. E ao cantar, Maria estava dizendo, a minha alma está elevando, exaltando o nome do Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Esse cântico foi escrito por uma jovem camponesa. Uma jovem que havia recentemente descoberto que estava grávida, né? Conhecemos ela como Maria, a mãe de Jesus. Não sabemos quantos anos ela tinha, mas com certeza era nova, talvez até uma adolescente. Mas que reação estranha. A maioria das jovens solteiras não começariam a cantar de alegria se elas fossem surpreendidas com uma gravidez, correto? A maioria ficaria desesperada, entristecida, angustiada. Mas havia algo diferente nessa história. E nós vamos ver como essa canção também pode nos encher de alegria e como essa primeira vela também representa esperança. Que essa história pode nos encher de alegria e nos dar esperança. E nessa época de advento, onde nós estamos cercados de luzes, de presentes, de enfeites de Natal, muitas vezes essas distrações tiram o nosso foco daquilo que é central, que é a primeira vinda de Jesus Cristo. Durante essa semana e as últimas 3 semanas de dezembro, nós vamos pregar sobre 4 cânticos de Natal que nós encontramos nos evangelhos. Na próxima semana, nós vamos dar uma pausa na série de Advento, porque vai ser um culto especial de ordenação e consagração do nosso irmão Antônio Ronier Martins de Souza, né? Então hoje é a primeira semana de Advento, depois teremos 3 semanas consecutivas estudando o Advento e esses cânticos de Natal.
Mas eu quero que juntos nós possamos examinar os detalhes deste cântico, porque as palavras desse cântico, nós podemos encontrar algumas dessas palavras em outras partes das Escrituras. Esse cântico vai se parecer muito com uma parte do cântico de Ana, quando ela descobriu que estava grávida e apresentou seu filho Samuel ao Senhor. Primeiro eu gostaria de observar o perfil de Maria. Quem era esta jovem camponesa? Nós vivemos hoje em dia rodeados de religiões e denominações que exaltam a pessoa de Maria como se ela devesse ser venerada e adorada igualmente ao seu filho Jesus Cristo. Mas, de fato, este cântico nos mostra uma perspectiva diferente de como muitas pessoas vão pensar a respeito de Maria. Primeiro, Maria tinha aprendido a confiar em Deus plenamente. Nós observamos o perfil de Maria não apenas nesse cântico, mas nos relatos nos evangelhos e até na primeira parte desse capítulo. Nós observamos o perfil de Maria nas entrelinhas da história. Pelo que nós entendemos, Maria havia sido criada numa família simples, mas uma família temente a Deus. Quando ela descobriu pelo anjo Gabriel que seria a mãe do Messias, ela não sabia tudo o que iria acontecer. Ela não sabia os detalhes de como seria o nascimento, a criação deste menino, como seria a vida e o ministério desse Messias, que seria o seu filho. Ela simplesmente ouviu o anjo Gabriel dizer, porque para Deus nada é impossível. Ele falou isso no versículo 37. Depois de Maria ter dito, mas eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? Aí ele vai explicar para ela que para Deus não há nada impossível. No versículo 38 de Lucas 1, Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Nós vemos nessas poucas palavras uma atitude de humildade por parte de Maria, um reconhecimento de quem ela era diante de um Deus Altíssimo. E ela se apresentou livremente dizendo, aqui estou, sua serva, faça comigo aquilo que o Senhor desejar. O fato é que ela já havia aprendido e experimentado um Deus fiel, um Deus digno de ser confiado. Mesmo que ela não entendia tudo naquele momento, ela sabia de uma coisa, esse Deus é digno da minha fé, da minha confiança. Então nós primeiro observamos que Maria era temente a Deus, que ela confiava nele plenamente. Segundo, nós observamos as convicções pessoais de Maria prepararam ela para uma surpresa. Vocês vão observar, olhando para trás um pouquinho no versículo 27 e também no versículo 34, nós descobrimos que esta jovem é uma virgem. Ela estava comprometida a se casar com um homem da casa de Davi, chamado José, mas ela era uma virgem. É repetido novamente, a virgem se chamava Maria. Depois, no versículo 34, então Maria disse ao anjo, como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? Maria havia sido prometida, e dentro da cultura judaica, era quase que uma espécie de noivado, mas era uma espécie de noivado que não deveria ser quebrado. Era uma aliança já, mas não era a aliança final de casamento. Mas o que nós descobrimos é que já nesse momento da vida dela, ela tinha escolhido a pureza sexual. Ela tinha escolhido se preservar, se guardar para o casamento. Tem muitos que pensam, mas não é grande coisa. A gente vê muitos jovens nessa época
primeiro século da Palestina também não tinham as pressões sexuais que nós temos nos dias de hoje, então seria muito fácil encontrar uma pessoa tal. Mas a verdade é que os judeus também estavam cercados por todos os lados pelos romanos. E os romanos, a cultura romana era extremamente imoral. As tentações estavam por todos os lados, todos os lugares. Ainda assim, essa jovem se guardou e protegeu a sua pureza sexual. Ouçam as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. A pessoa que vive em santidade, em todos os aspectos sexuais, entregando o seu corpo ao Senhor e preservando essa pureza, é uma pessoa que se coloca numa posição de ser usada por Deus como um vaso de honra, um utensílio apresentado e santificado ao Senhor. Agora, deixa eu ter cuidado com isso, porque eu não quero sugerir que se você já errou sexualmente, se no seu passado você tem um histórico vivendo em imoralidade de alguma forma ou de outra, não pense por um segundo que você também não pode ser usado por Deus. Você pode. Mas há algo de especial quando uma pessoa preserva essa pureza e apresenta isso a Deus como oferta. A pureza nos posiciona de tal forma para sermos abençoados por Deus de uma forma especial. Maria havia se guardado desta forma. E por isso, quando a notícia de sua gravidez veio por meio do anjo Gabriel, ela sabia por certo que Deus estava fazendo algo especial, porque ela até então nunca teve relações com homem qualquer. Terceira coisa que nós observamos no perfil de Maria. Maria, na primeira parte desse capítulo, foi revelada a identidade verdadeira do filho que ela geraria. Deixa eu ler com vocês os versículos 30 a 33. Na verdade, vamos pegar o contexto inteiro para a gente não pular uma parte da história. Vamos começar no versículo 26. Vamos ler até o 33. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria, aqui foi revelada a identidade verdadeira desse filho. Mas ao observar esses detalhes que o anjo apresenta para ela, eu vejo algumas coisas muito importantes destacadas aqui. No versículo 28 diz: o Senhor está com você. Esta era uma moça não apenas temente a Deus, mas uma moça dedicada a Deus. Ela já tinha oferecido a sua vida a Deus. O fato que Deus estava com ela nos ajuda a pensar sobre outros personagens na história bíblica, onde nós lemos que Deus estava com eles. Vocês conseguem pensar de alguém recentemente que estudamos, que disse que Deus estava com ele? Alguém?
José. Se eu não me engano, foi o capítulo 33 de Gênesis. Vez após vez é repetido essa mesma expressão, mas o Senhor estava com ele. Aqui nós encontramos essas palavras a respeito de Maria. E Maria, aqui foi revelada a identidade verdadeira do filho que ela geraria. Aqui nós encontramos alguns nomes ou títulos ou descrições sobre quem ele seria, que vão explicar não apenas quem ele é, mas também aquilo que ele vai fazer. Primeiro, ele é dado o nome de Jesus. Jesus, você ficará grávida, versículo 31. Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Em Mateus, quando o anjo se apresenta a José, ele vai dizer, vocês deverão colocar o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus significa literalmente Salvador, aquele que salva. Então, ao ouvir esse nome, que nós conhecemos como o nome principal de Jesus, Cristo sendo um título, Jesus é o seu nome que significa Salvador, aquele que veio libertar o povo do pecado. A resposta a tantas orações e tantas profecias de geração em geração, essa antecipação pela vinda do libertador prometido, o Salvador da humanidade. O mundo que estava em trevas, a terra danificada pelo pecado, relacionamentos quebrados, conflitos, pecado por toda parte. Havia essa antecipação. E mesmo que em determinadas gerações, boa parte do povo de Deus havia se distanciado ou se rebelado contra Deus, sempre houve um remanescente que antecipava a vinda do Messias. Sempre houve aqueles que não abandonaram a fé, mas que olharam para a frente, antecipando aquele que estava por vir. Ao pensar sobre advento, essa palavra antecipação deve estar rolando em nossas mentes. E eu quero sugerir para vocês fazerem algo diferente neste advento. Eu não sei nem o que vai ser, o que você vai fazer, mas eu vou dar uma ideia do que é feito lá na minha casa, tá certo? Mas é para desenvolver na sua mente e no seu coração essa ideia de antecipação, essa expectativa. Então nós podemos imaginar o povo de Deus que por 400 anos antes do nascimento de Jesus estavam antecipando. Os profetas não estavam mais falando. Havia um período de silêncio em que Deus não se comunicou com o povo, mas havia nos corações das pessoas esse desejo. Então o que é que acontece? Lá em casa, a minha esposa, ela pendura meias de Natal nas maçanetas das portas dos nossos filhos, certo? E só tem um em casa agora, então é muito mais fácil, né? Antes tinha 4, ela pendurava essa meia em cada porta e não era todo dia, mas algumas vezes ela colocava algum presentinho. Às vezes era um bombom, às vezes um refrigerante, às vezes era um presentinho todo embrulhado, bonitinho, mas não era todo dia que ela fazia. Eles acordavam de manhã e com aquela expectativa, todos corriam e abriam a meia, e às vezes não tinha nada. Mas outros dias eles chegavam e ficavam super contentes, porque haviam descoberto um presente. Então quero sugerir que vocês façam algo novo, diferente nas suas casas, para focar nesse aspecto de antecipação, de expectativa. Porque o nome Jesus, Salvador, Libertador, seria o cumprimento de tantas promessas, de tantas pessoas antecipando. Finalmente, o Messias chegou. Outro título, Filho do Altíssimo. Altíssimo é uma expressão, um título que nós vamos ver no Antigo Testamento, em hebraico também,
várias vezes no Novo Testamento em grego, mas é a ideia de que não há ninguém mais alto. Ele é o Altíssimo, ele está elevado acima de tudo e de todos. E este filho de Maria, Jesus, não é apenas filho de Maria, mas é o filho do Altíssimo. Ele é filho de Deus Altíssimo. Ele é o Messias, o ungido. Enquanto nós não encontramos aqui essa descrição, ou essa palavra Messias, o que nós encontramos é uma explicação muito óbvia de que é isso que está sendo tratado. Vejam comigo, aqui no versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Desde os tempos de Jacó, havia uma expectativa de que uma descendência real, que haveria reis por gerações e gerações, e que lá na frente haveria um descendente, um rei maior, que governaria para todo sempre. Isso é algo que é prometido por diversas vezes, e nas escrituras do Antigo Testamento é cada vez mais explicado um pouco. Então, no início, foi na semana passada, se vocês se lembram, na última pregação da série de José, quando Jacó estava passando para os seus filhos as suas bênçãos e detalhes sobre a sua herança, ele pulou os primeiros 3, Rúben, Simeão e Levi, que na ordem de nascimento seriam os primeiros a herdar não apenas a bênção, mas também a herança. Mas ele pulou os 3, e eu não vou explicar porquê. Você precisa assistir o vídeo da semana passada para entender o porquê. Mas ele foi para o 4. Alguém se lembra quem era o 4? Judá. Judá vai ser o descendente através do qual uma promessa é feita por Jacó, e a promessa é esta: não apartará de ti o cetro. O cetro era quase que como um cajado revestido de ouro, mas que o rei usava e segurava na sua mão. Era um símbolo de autoridade, de governo, era um símbolo de que ele era rei. Então, quando essa promessa é feita a Judá, de que não apartará de ti o cetro, é a ideia de que haveria uma dinastia, quer dizer, um reino eterno, que nunca mais desapareceria. Depois há uma promessa feita a Davi, que primeiro a casa dele vai ser estabelecida para sempre. E essa casa não estava falando sobre o palácio dele, né? Porque o palácio dele já não existe mais, foi destruído. Estava falando sobre a casa dele, a descendência dele. E Jesus Cristo aqui é descrito como aquele que receberá o trono de Davi. Davi, seu pai. Quer dizer o quê? Jesus é descendente de Davi, e voltando mais atrás ainda, é descendente de Judá. Certo? Vocês se lembram que Judá foi descrito como um leão, um leãozinho, e lá na frente em Apocalipse, Jesus vai ser descrito como leão da tribo de Judá. Esse é o tão antecipado Messias, o ungido, escolhido para ser rei, para governar sobre todos os povos. E por último, isso, Messias e rei, ele seria aquele que governaria para todo sempre, reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Agora tem uma coisa muito curiosa que teólogos gostam de discutir, é a questão do reino, né? Tem pessoas que dizem que o reino já foi estabelecido, nós estamos vivendo no período do reino. Há outros que pensam, não, o reino ainda está por vir, quando Jesus voltará
e haverá o período milenar, quando ele estabelecerá o seu trono em Jerusalém, e ali ele governará sobre o trono de Davi. Será que o reino já está presente, ou será que ainda está por vir? O que é que vocês acham? A resposta é sim, né? O reino já está presente. Jesus mesmo, ao falar para as pessoas, disse que o reino está próximo. O reino está aqui. Então, o reino de Jesus está presente hoje, em parte, no sentido de que quando você se rende ao senhorio de Jesus Cristo e o recebe como Salvador, ele passa a ser rei da sua vida. Ele está governando ainda hoje sobre todo o universo, no sentido de que tudo está debaixo do seu controle e plano soberano. Então, nesse sentido também, ele está reinando. Mas haverá um momento futuro, quando ele reinará e todo joelho se dobrará diante dele. E reconhecerá que ele é rei, que ele é o Senhor dos senhores e ele está exaltado acima de tudo e de todos. Mas aqui, nessas palavras a respeito de quem era Maria e aquilo que estava para acontecer com ela, nós encontramos simplesmente nomes, títulos que vão apontar para uma realidade futura. Maria cantou as palavras de versículo 46 até o versículo 55, mas isso aconteceu no momento quando ela fez uma visita para sua parenta. No versículo 39 diz: naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Primeiro as palavras do anjo Gabriel e agora a afirmação de sua prima Isabel. Maria não pôde mais conter a sua alegria. Deus estava prestes a mudar o rumo da história humana. E as 3 décadas mais importantes de toda a história estavam se iniciando. Então, Maria declarou em forma de canção palavras poderosas e profundas, palavras transformadoras e cheias de esperança. Prestem atenção à letra novamente deste cântico. Ouça a voz de Maria ao declarar que uma nova era raiou, tanto para ela quanto para nós. Vamos observar os detalhes dessas 2 estrofes da canção. A canção é dividida em 2 estrofes, versículos 45 ao versículo 50, primeira estrofe, segunda estrofe, versículo 51 ao 55. Nessa primeira estrofe eu destaquei um tema central, que é graça imerecida. Graça imerecida. Na verdade, toda graça é imerecida. O significado de graça é que você não merece. Graça imerecida. Observe novamente essas palavras. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome.
A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Vamos observar alguns detalhes dessa primeira estrofe. Primeiro, ela chama o Senhor de Deus, meu Salvador. Há em certas religiões o conceito de que Maria é corredentora com Jesus Cristo, que a salvação vem por meio dela também. Esse trecho nos mostra de uma forma clara que ela precisava de salvação também. Ao declarar que Deus é o Salvador dela, ela reconhece humildemente que também é carente da misericórdia e da graça de Deus. Apenas um pecador precisa de um Salvador. E muitos, ao venerar Maria, vão procurar na história alguma evidência de que ela viveu uma vida de perfeição, uma vida imaculada. Se você já ouviu essas expressões, essas palavras, você pode acreditar que não tem nada a ver com as palavras das Escrituras. Maria era uma pecadora, assim como você e eu. Maria era uma pessoa carente da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Maria reconhecia isso. Diferente do que muitos pensam, Maria sabia que ela era uma serva humilde. Não há lugar nenhum nas Escrituras que afirma que Maria era imaculada, que Maria de alguma forma não teve pecado. Ela, por ser um ser humano, como lemos em Romanos 3:23, todos pecaram, não alguns, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria nasceu na condição de pecado e por isso ela precisava de um Salvador para libertá-la e para perdoá-la dos seus pecados. Depois nós vemos Maria cantando a respeito da bondade de Deus em se interessar ou cuidar dela, uma serva humilde. Versículo 48 diz, depois dela dizer, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria foi bem-aventurada e abençoada por Deus porque ela foi escolhida para uma função diferente de qualquer outro ser humano até então. E ela sabia, eu vou ser destacada porque eu tive o privilégio de carregar em meu ventre o Salvador do mundo. Maria não foi bem-aventurada porque ela era perfeita. Maria foi bem-aventurada porque Deus a tornou bem-aventurada. Suas palavras nos mostram que ela nem se sentia digna de ser escolhida por Deus para uma obra tão importante. Ela era apenas uma jovem entre milhares e milhares de jovens. E ela estava vivendo numa nação onde havia um domínio, havia um reino que estava controlando o povo dela, o Império Romano. E por ser uma entre milhares de jovens vivendo numa nação debaixo de domínio, Maria, obviamente, foi tomada por surpresa pela maneira como Deus a escolheu. É tão diferente da maneira como o ser humano, como o ser humano costuma escolher as pessoas. É impressionante se nós pararmos para observar a maneira como nós escolhemos. Nós escolhemos o melhor, o mais habilidoso, o mais inteligente. A maneira como nós escolhemos é assim. Mas Deus escolheu essa jovem simples, humilde. A humildade é a marca da pessoa que, ao entrar na presença de Deus, reconhece seu pecado e sabe que não merece a misericórdia de Deus.
Como é que um Deus perfeito pode escolher alguém como eu? Com certeza Maria pensou e sentiu isso. Porque eu, Senhor, eu, uma pecadora humilde, isso me leva a uma terceira observação. Maria entendeu que as ações de Deus eram evidências de sua misericórdia. Ela entendeu que as ações de Deus eram evidências de sua misericórdia. No versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela cantou que a misericórdia do Senhor duraria de geração em geração. Eu dou graças a Deus por isso, porque lá atrás, séculos e séculos atrás, quando disse que não havia nenhum ser humano que fazia o bem, mas que todo pensamento do ser humano era apenas para o mal, a inclinação para o mal. Então Deus destruiu a terra com o dilúvio e Ele preservou a vida de uma família. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Deus foi misericordioso. Eu dou graças a Deus que mais tarde Deus preservou o seu povo, para que por meio do seu povo haveria um descendente que seria o Salvador Jesus Cristo. Porque Deus, ao ver a idolatria e a rebeldia do seu povo, poderia muito bem ter dito: pronto, vou dar um fora neles, eu vou acabar com eles, eu vou destruí-los, porque eles não querem me seguir, eles não me respeitam, eles não me reconhecem como o único Deus. Mas novamente, de geração em geração, Deus foi fiel, Ele foi misericordioso. O Senhor demonstrou misericórdia para mim. O Senhor tem demonstrado misericórdia para você. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que ainda há tempo. A misericórdia está disponível para você que crê. Nessa primeira estrofe, nós observamos algo maravilhoso sobre Deus. A coisa maravilhosa é que Ele ama o simples, o pobre e o menosprezado. Diante de Deus, Maria era como você e eu, carente, quebrada, imperfeita, sem nada a oferecer, sem mérito, digna do juízo de Deus. Então ela se maravilhou com o fato de Deus ter a escolhido para derramar graça sobre sua vida, e através dela e seu descendente, seu filho Jesus Cristo, haveria salvação para a humanidade. Através do seu filho haveria perdão dos pecados. Vamos observar a segunda estrofe. Segunda estrofe eu coloquei o título Poder Libertador. A primeira estrofe, graça imerecida. A segunda estrofe, Poder Libertador. Versículos 51 a 55. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria muda o seu foco para contradizer tudo o que o mundo valoriza. Na verdade, é uma reversão de valores. É uma reversão de valores, na verdade, o reino de Deus é assim. Quando Jesus vai falar sobre o reino dos céus, o reino de Deus, ele vai dizer que o último será o primeiro, o menor será o maior, e o que se humilha será exaltado. É uma reversão de valores. E isso a fim de engrandecer a misericórdia e a justiça de Deus por seu povo. Primeiro observamos Deus resgatando o desamparado. Deus resgatando
o desamparado. Ele agiu com o seu braço valorosamente. Outra tradução vai dizer, os seus poderosos feitos. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Seu braço valoroso, poderoso, foi capaz de levantar e derrubar reinos, de colocar em autoridade certas pessoas e de tirá-los do poder de acordo com a sua vontade. Deus age valorosamente, dispersando todos os que alimentam pensamentos soberbos. Neste contexto, Maria não estava fazendo uma análise política. Na verdade, ao estudar e me preparar para esta pregação, eu ouvi a pregação de um padre anglicano a respeito desse trecho, só para ouvir outra perspectiva. Eu fiquei impressionado com o quão liberal a teologia dele era. Ele viu nessas palavras de Maria revolução política. Ele viu questões como socialismo e comunismo, e ele pregou a respeito da teologia da libertação, coisas que Maria não estava abordando. Maria não estava fazendo uma análise política. Ela estava ao lado da sua prima, Isabel, simplesmente louvando a Deus. E ela começou a entender aquilo que estava por vir. Ao ouvir aquilo que o filho dela iria fazer, esse bebezinho que estava crescendo em seu ventre, era o sinal de que Deus iria tocar e alcançar os pobres, e de que os poderosos e os ricos seriam derrubados. O filho dela iria derrubar o conceito de que poder iria levar a alguma coisa. A consumação dos séculos está próxima. E a ambição egoísta, pessoas que só buscam riquezas, pessoas que vivem apenas para si, em algum momento chegarão diante do trono de Deus e terão que prestar contas. E ali o juízo perfeito de Deus será feito. Eu amo essa primeira expressão. Ele agiu com seu braço valorosamente. Alguns anos atrás eu frequentava a academia. Já faz um tempo, desde que a pandemia entrou, eu fiquei doente, eu não voltei mais para a academia. Mas por muitos anos eu frequentava a academia. Não só frequentava, eu também fazia musculação, né? Tem gente que só frequenta e fica olhando, mas eu praticava o exercício. E eu me lembro, quando eu ia na academia, eu observava determinadas pessoas gastando horas e horas levantando pesos, e sempre tinha uma parede assim de espelhos, né? Toda academia que eu tenho ido tem uma parede de espelhos. Aí eles vão dizer, é para você poder ver a sua forma, para ver que você está com a postura certa e tudo. Mas eu não via isso. Eu via pessoas ali olhando, vendo os seus braços ficando maiores e simplesmente enchendo o seu ego. Confesso que eu tive essa tentação algumas vezes, mas meus braços nunca ficaram tão grandes. Fico pensando como tais pessoas que talvez com braços e pernas enormes, musculosos, como essas pessoas são pequenas e fracas comparadas com a grandeza e o poder de Deus. Penso sobre aqueles atletas profissionais que recebem salários absurdos, empresários arrogantes que têm tudo o que o dinheiro pode comprar, celebridades que são mais famosos do que grandes pessoas que têm feito muitas coisas para o avanço na tecnologia e em outras áreas para a paz mundial.
pessoas arrogantes e quantos políticos poderosos e egoístas, cheios de orgulho, tentam lutar contra Deus. Quantas pessoas pensam que tudo que elas têm vai levar a alguma coisa, ou tudo que elas são vai resultar em alguma coisa. Elas estão destruindo suas próprias vidas e muitas vezes as vidas de outros, se levantando como seus próprios deuses. E eu penso nesse versículo. Deus agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. E eu não quero ser um destes. Eu quero ser como Maria, humilde, servo, diante de um Deus altíssimo, poderoso. Escutem essas palavras, porque se essas palavras não estão penetrando o seu coração, se você está afundando nos valores deste mundo, se você já esgotou todas as suas opções, talvez você até se sente injustiçado pelo mundo. Eu tenho uma mensagem muito importante para você hoje à noite. Apresente a sua situação, a sua vida diante de Deus, humildemente. Não caia nas armadilhas do mundo. Não julgue o próximo. Não corra atrás da fama e riqueza como o seu alvo supremo. Não perca esperança quando o seu partido perde nas eleições. Não perca sono quando for maltratado pelo seu patrão. Não se perturbe quando as injustiças que você tem sofrido ao longo de tantos anos não acabam. Que a canção de Maria conforte o seu coração. Que Deus trabalhe em você para arrancar o orgulho e lhe posicionar de uma forma humilde perante Ele, para que a sua vida possa brilhar como uma luz em meio às trevas ao nosso redor. Deus permite por um tempo que os poderosos se orgulhem, com posição, com influência, mas eu quero que vocês ouçam, o fim já está determinado para essas pessoas. Chegará um dia quando Deus dirá basta, como o profeta Amós disse: corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Que essa seja a nossa oração, que a justiça de Deus flua primeiro em nossas vidas e depois tocando em tudo e todos ao nosso redor. Mas lembrando que chegará um dia em que o soberbo, o orgulhoso, será derrubado. E ele olhará para cima e reconhecerá que há apenas um Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Que o rio da justiça de Deus lave todos os males e todas as injustiças sejam corrigidas. Leve o seu caso, a sua situação ao juiz dos juízes. Ele é o resgatador do desamparado. Ele é o Deus que exalta o humilde. Muitas vezes nós usamos esse termo para falar das pessoas com menor poder aquisitivo, né? As pessoas no nível mais baixo da sociedade, as pessoas realmente pobres. Nós às vezes dizemos, essa pessoa é humilde, né? Mas tem pessoas pobres que são arrogantes. Ser pobre não é igual de ser humilde. Deus derrubou ou derruba dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Vejam aí no versículo 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes.
Maria está entendendo alguma coisa muito importante que está acontecendo com ela e com a criança que está crescendo ali dentro do seu ventre. Ela reconhece que o Salvador da humanidade não estava vindo para nascer numa família rica, poderosa, mas que Deus estava agindo através dela, uma simples, pobre camponesa. Pensem na história de Nabucodonosor no Antigo Testamento, rei da Babilônia, grande rei, o homem mais poderoso do mundo daquela época. Ele entendeu, chegou a entender claramente as palavras do versículo 52, que Deus derruba dos seus tronos os poderosos e exalta os humildes. O que acontece foi assim, capítulo 4 de Daniel nos mostra a queda trágica de Nabucodonosor, esse homem poderoso. Como julgamento de Deus por causa do orgulho, ele enlouqueceu e passou a comer capim como um animal selvagem. 7 anos se passaram. E quando Deus o restaurou, Nabucodonosor declarou o seguinte, Daniel 4:37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Quantas vezes ao longo da história humana Deus não já derrubou líderes e governadores? Faraó, Herodes, Adolfo Hitler, entre muitos outros. Deus derruba governadores dos seus tronos. Ele humilha o soberbo. E como Jesus mesmo disse, são os mansos que herdarão a terra. O Cântico de Maria é um cântico na qual há uma significância profunda, porque significa que devemos mudar todas as nossas ambições como ser humano. Os valores que o mundo coloca como importantes, nós devemos jogar de lado. E entender que se quisermos alcançar a medida de sucesso da perspectiva de Deus, nós precisamos nos humilhar. Não seja uma pessoa agressiva. Não defenda os seus direitos. Tantos de nós, especialmente na cultura de hoje, a gente quer defender o nosso direito, né? A gente tem essa mania por causa dos direitos que o governo nos concede. Mas essa atitude nos leva a pisar em cima dos outros e de nos orgulhar e pensar que o mundo gira em torno de nós. Quantas vezes você teve um direito que alguém passou na sua frente e você disse, não tem problema, pode ir. Você falou, não, esse é o meu direito. Esse é o meu direito. Nós temos essa tendência, e a Bíblia, vez após vez, quer que nós nos humilhemos. Jesus até vai dizer, se alguém bate no seu rosto, oferece o outro lado. Certo? É uma inversão de valores. E muitos de nós ainda não entendemos o que Deus está tentando fazer. Há uma lei maior do que a lei brasileira. Há uma lei maior e é a lei do Rei dos Reis, de Jesus. E essa lei diz, Lucas capítulo 14, versículo 11, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, o meu desafio para você hoje à noite, busque a humildade, não procure a glória para você mesmo, sirva ao Senhor e não a si mesmo. Pare de se preocupar com os avanços dos outros, pare de buscar a atenção para você mesmo.
Dê aos outros sem esperar nada de volta. Você já tentou fazer isso? De dar sem esperar nada de volta? Fique ir para frente. Como Jesus mesmo disse, os últimos serão primeiros. Em Isaías 66, 2 lemos: mas eis para quem olharei, para quem vou focar a minha atenção, para o aflito e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Deus não apenas exalta o humilde e ampara o desamparado, Ele sacia a fome do faminto. Tem alguém com fome hoje à noite? Eu estou com fome. Quero chegar em casa e comer alguma coisa. Mas não é essa fome que nós encontramos aqui nesse cântico. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A verdade é que Deus está procurando pessoas que têm fome e sede por Ele, pela justiça de Deus. Deus está procurando por pessoas que buscam a Ele, pessoas que se apresentam diante dEle com mãos vazias. Ele não está procurando pessoas autossuficientes, pessoas que pensam que estão no controle da sua vida. É por isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fracos. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você se acha alguém? Você pensa que esse cara é você? Ou que, como eu gosto de dizer, que você é a última bolacha do pacote? Você pensa sobre você mesmo dessa forma? Meu querido, humilhe-se diante de Deus. A missão da Igreja Bíblica Batista do Eusébio, é pregar o Evangelho e alcançar pessoas famintas. Pessoas que reconhecem a sua carência e precisam do toque do Salvador. Deus ama o humilde de coração, o pobre de espírito. Deus ama o desamparado, o humilde e o faminto. Ele demonstra misericórdia às pessoas que não merecem. Ele escolhe o humilde e não o soberbo. E ele sacia a fome do faminto. Deixa eu terminar com a última parte desse cântico, porque esse cântico vai meio que fechar as promessas ou concluir tudo que nós estudamos ao longo desse ano. Ouçam as palavras de Maria novamente, versículos 54 e 55. Amparou seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Vocês se lembram da promessa que Deus fez a Abraão em Gênesis capítulo 12? Repetido em Gênesis 15 e muitas outras vezes com Isaac, com Jacó e com os outros filhos. Deus prometeu dar 3 coisas. Vocês se lembram quais eram as 3 coisas? Descendência, terra e bênção. Deus amparou seu servo Israel, a fim de se lembrar-se de sua misericórdia. Maria está dizendo o quê? Eu entendo que aquele que está sendo gerado em meu ventre é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Gente, isso é de se maravilhar, de entender que uma jovem, uma moça, simples, pobre, ela pôde entender a grandeza e a significância de que Jesus era o cumprimento de todas as promessas dadas a Abraão. A gente começou, nem lembro, Rony, qual mês foi que nós começamos? Foi o mês de maio?
ou junho, por aí. Depois do último lockdown, nós começamos uma série pregando nos patriarcas. Tudo apontando para um descendente, um libertador, um salvador que serviria como bênção para os povos. Eu termino hoje à noite com 3 simples palavras. Em Cristo nós recebemos graça, graça imerecida. Nós recebemos misericórdia porque, ao invés de nos condenar, Ele nos recebe por meio da sua graça quando nós colocamos fé nele. E isso gera para nós esperança. Essa primeira vela que nós acendemos no início do culto hoje à noite representa a esperança. Porque Jesus veio, você e eu podemos olhar para um futuro, mesmo incerto, com esperança. Porque nós sabemos que aquele que foi fiel no passado será fiel no futuro. Aquele que cumpriu as promessas dadas a Abraão também será fiel em cumprir as promessas de que ele um dia voltará. Lembre-se dessas 3 palavras. E mais uma vez o desafio durante esse período de advento. Aproveitem os momentos de confraternização para refletir na graça, na misericórdia e esperança que nós temos porque Jesus veio ao mundo. O Wellington antecipou alguma coisa que eu ia colocar no grupo, que era um guia devocional. E eu quero desafiar toda a igreja a participar junto na leitura desse devocional. Um devocional gratuito, boas novas de grande alegria. Nós já colocamos o link no WhatsApp, o grupo da igreja, mas se você quiser, pode pedir para mim que eu lhe mando também. Você pode baixar da editora Fiel, do site. Um guia devocional de John Piper, que são 25 leituras para você, individualmente ou com sua família, mas para celebrar esse período de advento. Lá em casa, nós temos velas, bem menores do que essas velas aqui. Nós temos velas que nós colocamos numa mesa no centro da sala, e todo dia nós acendemos uma vela. A primeira semana inteira a gente só acende uma vela. Na segunda semana a gente acende 2 velas. E quando nós tínhamos 4 filhos, os 4 acendiam velas, né? Mas agora só tem um, vai ficar um pouquinho mais difícil. Enfim, a ideia é de juntos, antecipando, fazendo essas leituras, pensando no Natal, no dia em que celebramos o primeiro advento, a primeira vinda do Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé para ler um trecho juntos no Salmo. Vamos todos, e os músicos podem vir à frente, nós vamos encerrar com o Cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Mas vamos ler todos juntos, de voz alta, Salmo 86, de 11 a 12. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Continuem de pé e vamos juntos cantar esse Cântico de Maria.